O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20. Ensina que Jesus subiu aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai e que tem poder sobre o céu e a terra. A Igreja, meus amados, celebra neste dia de hoje a solenidade da ascensão do Senhor ao céu, último mistério da vida do Senhor Jesus aqui na terra. O Filho de Deus que hoje sobe aos céus é o mesmo que desceu dos céus. Hoje Jesus retorna ao Pai em divindade e também com a nossa humanidade, isto é, com a nossa carne humana. Então, meus amados irmãos e irmãs, essa solenidade não deve ser vista como uma despedida do Senhor, uma partida do Senhor. Quem pensa assim está pensando erradamente. A ascensão do Senhor celebra a sua glorificação, a glorificação de Deus que volta ao Pai, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. E com a sua subida aos céus, Ele envia sobre nós o Espírito Santo. Que esta festa é 50 dias depois da Páscoa e que nós vamos celebrar no próximo final de semana. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o mistério da fé que trata o livro dos Atos dos Apóstolos começa por fazer referência aos 40 dias que mediaram entre a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, durante os quais Jesus falou aos discípulos e os ensinou a respeito da vida e da nossa união com Deus. Com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, inaugurou-se um novo tempo, uma nova presença de nosso Deus em nosso meio. Olha que coisa maravilhosa! Deus é poderoso, nos ama e se manifesta constantemente na nossa vida. E a presença que Ele escolheu para continuar no nosso meio é de forma eucarística.
é através do pão, que é seu corpo, e do vinho, que é seu sangue. A presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele está nos céus, Ele está na hóstia consagrada. Então, meus queridos irmãos, o mesmo Cristo que subiu aos céus está no altar. Para você ver a importância de participarmos da celebração eucarística, onde a nossa humanidade se eleva também até Deus, porque Ele se faz presente. E nós sabemos muito bem que existem muitos milagres eucarísticos no mundo, que é Deus nos dizendo e nos mostrando: eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Esta é a grande maravilha. Então, a ascensão do Senhor Jesus é a festa da missão, é a festa dos missionários, porque é Jesus nos enviando em missão. É Jesus que sobe aos céus e diz para todos nós: ide, anunciai a boa notícia. Quem é a boa notícia? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é sempre uma boa notícia na nossa vida. E depois ele diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. E ele fala: e vocês vão ver muitos sinais. Vocês vão ver, impondo as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vocês vão ver sinais que os demônios serão expulsos. E também, se vocês pegarem ou forem mordidos por serpentes venenosas, serão curados. As serpentes venenosas são as coisas mundanas, que querem nos picar, nos tirar do caminho. É o veneno que a sociedade espalha, porque o inimigo está solto, e ele espalha esse veneno da maldade no coração de muitas pessoas. Então o Senhor está dizendo: quem está comigo não será envenenado, será salvo. Mas é preciso cumprir com a minha ordem: ide, anunciai e batizai. Esta é a nossa missão, meus queridos irmãos. Qual que é a sua missão? Ir, isto é, descruzar os braços, sair do comodismo e anunciar a palavra. Isso é dever de todos nós que somos igreja. Cristo é a cabeça desta igreja e nós pertencemos a esse corpo místico que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E um cristão consciente dos seus atos sabe muito bem que quem deve governar a sua vida é nosso Senhor Jesus Cristo, e somente a Ele eu presto obediência. Aí você pode pensar assim: mas somente ao Senhor? Claro, somente ao Senhor que eu presto obediência. E se eu sou essa pessoa que está ligado nesta cabeça, que é Jesus, lógico que meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, os meus gestos, isto é, todo o meu ser é de Cristo. E aí, lógico que vou respeitar os irmãos e irmãs, amar os irmãos e irmãs, vou ter uma vida como o Senhor espera, diante das adversidades do mundo. Porque o Senhor confia plenamente em você, confia plenamente em nós.
Ele deixou todo o seu plano de salvação sobre a nossa responsabilidade. Se a família não vai bem, se o mundo não vai bem, se o seu trabalho não vai bem, se a política não vai bem, é porque tem cristãos que não estão cumprindo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o corpo, que é a igreja, sofre diante de todas essas situações de injustiça, de corrupção, de ignorância que existe no mundo. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados a ser missionários. Todo discípulo, ele é um missionário, ele é um anunciador. Então Deus coloca na sua volta várias pessoas a cada dia, para que você fale dele e dê testemunho dele. Todas as vezes que você se pegar fazendo alguma coisa errada, seja falando da vida do outro de forma desnecessária, seja cometendo algum pecado por palavras ou por atitudes, lembre sempre que você é um discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo e que o seu desejo é desejo de céus. Então eu preciso mudar as minhas posturas. Mas padre, é lá no teu serviço que você vai mudar as tuas posturas. É lá que você vai dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi lá que Ele te colocou. Então peça a unção do Espírito Santo, para que Ele te dê força e coragem, para que você possa continuar nesta missão. A missão dentro de casa, na família, que muitas vezes é muito difícil a gente evangelizar a própria família. Mas o que você deve fazer? Chora, mas confie sempre no Senhor. Não entra numa crise de decepção. Estou decepcionado, frustrado. Não. Pode chorar, mas chora na certeza das promessas de Deus. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então o cristão é aquele que sabe que precisa evangelizar e que tem algumas pessoas que é cabeça dura, é difícil. E a gente precisa usar outras pedagogias. Talvez a pedagogia que você está usando não está atingindo o coração daquele irmão. Então, quer dizer, não é tão simples evangelizar dentro da nossa própria família. Ou talvez você não está dando o devido testemunho. Então é uma conversão diária. É um contato diário que eu preciso ter com o meu Senhor para a minha salvação e a salvação daqueles que Ele colocou na minha volta. Então, meus queridos irmãos, porque é interessante observarmos que todo ser humano, assim Deus os criou, tem desejo de felicidade. Você pode perguntar para qualquer pessoa, ela tem desejo de felicidade, mas existe algo dentro de si que tira tudo isto, que são aquelas situações que nós nos deparamos constantemente, que são verdadeiros perigos, verdadeiros abismos na nossa vida, que é o pecado. E aí esse pecado tem vários nomes, e ele rouba a felicidade, porque todos nós desejamos a eternidade. E aí o pecado ele rouba. Aí você vai encontrar muitas pessoas
com uma profunda tristeza na alma e na própria vida. A alma dela está tão triste que ela reclama de tudo, de todos, reclama até da folha da árvore que caiu no chão. Você já viu pessoas assim? Faz um ventinho, cai uma folhinha da árvore no chão, reclama, acha que aquilo é sujeira. A sujeira está no coração. Deus fez tudo maravilhosamente bem, as folhas caem para adubar o solo. A sua vida também deveria ser assim. Você deveria ser fértil. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então nós precisamos estar ligados a esta videira para sermos férteis, para produzirmos frutos excelentes. Aí tem pessoas tão amarguradas, entristecidas, que reclama de tudo, não consegue ver a beleza da vida e não consegue entender que ela está fazendo uma parceria com o inimigo todos os dias. Então, meus queridos irmãos, o ser humano, ele, por mais que ele queira fugir de Deus, Deus sempre quer seduzi-lo. Deus não descansa, Ele não desiste de nós. Mesmo essa pessoa que eu estava citando, Deus não desiste dela, porque Deus ama todos os seus filhos e filhas, e Ele quer a salvação de todos, mas só que Ele conta conosco. Esta festa de hoje é a festa do envio dos missionários. Jesus sobe aos céus e nos envia em missão. Então nós somos responsáveis pela vida do meu irmão. Eu não posso desejar os céus e querer que o meu irmão não vá para os céus. Eu também desejo que o meu irmão, por mais pecador que ele seja, ele também se salve. Então, meus queridos irmãos, a pergunta é uma só: você já desejou de verdade ver a Deus? Sabe por quê, meu querido? É preciso desejar no seu coração ver a Deus face a face, porque nós falamos dele, cremos nele, o adoramos, mas também é preciso ter esse desejo de vê-lo, de querer contemplá-lo, porque algo é certo: a morte vem para uma criança, para um jovem, para um adulto, para um idoso, para um doente, para um que não está doente, porque vem também através dos acidentes da vida. Então a morte, ela vem. Para ficar mais fácil para entender, ela nos rodeia o tempo todo. Isto é fato. Tanto é que Jesus nos avisa e nos alerta que estejamos sempre vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Então precisamos estar sempre atentos. Que ela vem, ela vem. Então eu preciso ter desejo de contemplar a face de Deus. Porque se eu não tenho desejo de contemplar a face de Deus, sabendo que eu nasci e que eu vou morrer, que isso é fato, tanto faz você ser católico ou não católico, seguidor de Jesus ou não seguidor de Jesus, ninguém vai ficar vivo. Nós estamos por um tempo
Mas nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Eu preciso desejar ver a Deus. Isso tem que estar no meu coração. Saber que cada dia eu estou mais próximo do meu Senhor. Que cada dia o meu coração bate forte porque eu quero contemplar a face do meu Senhor. E também, você deve desejar no seu coração, querer abraçar a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, agradecê-la por inúmeros livramentos que ela nos concedeu nesta vida. Então você também tem que ter esse desejo de querer abraçar, agradecer a nossa Mãe Santíssima, porque senão não tem sentido a nossa fé. Ela só tem sentido porque eu desejo as coisas dos céus. Assim como Jesus desceu dos céus e para lá voltou, que é isso que nós estamos celebrando, e voltou com a carne humana, as portas da eternidade se abriram para nós porque foram fechadas por Adão. Por Adão fecharam as portas da eternidade. Então agora as portas se abrem através de nosso Senhor Jesus Cristo, desse Deus cheio de misericórdia que veio até nós para nos ensinar o caminho da salvação. Para não esquecermos. E Ele nos capacitou para escrevermos também, deixar registrado os seus ensinamentos, para ninguém alegar ignorância. Eu não sabia. Está escrito, registrado, todos os meus decretos, todos os meus mandamentos, todos os meus ensinamentos estão registrados. E a igreja oferece para você tudo isto que é a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E que todos os cristãos têm que ter uma delas em suas mãos para orar todos os dias, as Sagradas Escrituras. É o livro mais vendido do mundo, mas o mundo não vive como o Senhor gostaria que seu povo vivesse, porque se nós vivêssemos, já estaríamos nos céus. Então, meus queridos irmãos, hoje é um dia para desejar a vida eterna. Então você peça ao Senhor que aumente no seu coração esse desejo pela vida eterna. Mas essa vida eterna com Jesus Cristo e não com o inimigo. Então que você deseje no seu coração essa vida eterna. Então, meus amados, hoje nós vamos levar para o nosso coração que a nossa missão é ir anunciar e batizar. Mas tudo o que Jesus Cristo nos ordenou, Ele é a cabeça, nós somos os membros desta cabeça, é o corpo, nós somos corpo desta cabeça. Então nós somos chamados a anunciar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, não aquilo que eu quero. Os meus desejos, as minhas vontades, nem sempre estão conectadas com o Senhor. Por isso que o Senhor é muito claro: ide e anunciai tudo o que eu vos ordenei. Aí sim eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, querido, tome posse da palavra do Senhor. Ele está contigo. Ele quer que você seja um vencedor. Mas para que você seja esse vencedor,
de nosso Senhor Jesus Cristo e não do inimigo, é preciso segui-lo, é preciso escutá-lo, é preciso amá-lo, é preciso desejá-lo. É necessário, porque o inimigo nos rodeia o tempo todo. Eu já disse para vocês, e é bom sempre falar, para lembrar, não só eu como vocês também, ele não tem outra missão, Satanás, a não ser tirar-nos do caminho. Essa é a missão dele. Então eu preciso desejar sempre Jesus Cristo na minha vida. Então a minha vida de discípulo missionário de Jesus Cristo tem que ser semelhante a dele. Eu tenho que ter atitudes, sentimentos, gestos semelhantes a de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras também semelhantes a de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós somos chamados a viver. Não é bonitinho, porque alguém falou, fez um xingamento. Não é, para nós cristãos é um escândalo, é um pecado gravíssimo, é falta de testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, toda a nossa vida tem que estar ligada a esta cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo. É como se São Paulo estivesse nos dizendo assim: pega essa tua cabeça que está tão contaminada, joga fora e coloca a cabeça de Cristo na sua. Aí você vai ser curado de muitas coisas, irmãos, porque a nossa cabecinha está contaminada por muitas coisas, e aí nós sofremos muito. Então vamos arrancar essa cabeça e colocar uma cabeça de Cristo, enchermos da graça do Senhor na nossa vida, para sermos homens e mulheres corajosos no anúncio do Evangelho. Amém.